Muito bem, boa noite a todos. Vocês estão abençoados? Amém? Amém. Eu não sei se vocês têm sentido a presença do Senhor aqui nesse lugar, nessa noite, mas eu acredito que cada um de nós temos sentido a presença do Senhor. E uma das coisas que tem tocado muito no meu coração, irmãos, depois que eu tenho estudado a palavra de Deus nessa tarde, o nosso tema é muito forte, que nós vamos estar, o Eliezer já vai estar colocando ali isso, nós vamos estar estudando hoje, e o tema da nossa mensagem de hoje é o aviso de Deus, a sua salvação e a gravidade do pecado. Mas quando eu estava ouvindo esse louvor, ele toca muito no meu coração, e é difícil eu ouvir esse louvor e não derramar lágrimas, irmãos. Quando eu ouço aquelas palavras, declare pelas ruas da cidade o nome de Jesus. E o louvor diz que ele vai trazer luz sobre a escuridão. Eu não sei se é porque eu não gosto de escuridão, mas é tão bom a luz. E alguém estava dizendo que quando uma pessoa vai morrer, eu estava ouvindo esse relato, a pessoa disse assim, olha, a gente precisa colocar uma luz na mão da pessoa para que ela não morra nas trevas, na escuridão. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, colocar uma vela, colocar uma luz na mão de quem está morrendo para ele não morrer na escuridão, isso não adianta. Ou não ir para as trevas ou para a escuridão. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em treva, mas terás a luz da vida. Então Jesus é a luz. Então nós não precisamos de uma vela para a hora da nossa morte, para nós não ir para a escuridão. Nós precisamos do perdão de Jesus, precisamos dessa salvação que nessa noite nós vamos estar vendo, mas é triste a gente ver o estrago que o pecado tem feito, o que o pecado é capaz de fazer na vida do ser humano. E uma das coisas que me toca ainda também, é quando eu olho para esse louvor, e esse louvor diz assim, ó, clame, mas clame pelo nome de Jesus, pela sua família. E por isso, mais uma vez, eu não tenho dúvida que quem tem a sua família, dói muito no nosso coração. Porque a gente que ama, a primeira coisa que a gente quer ver é a nossa família salva. E muitas das vezes a gente não consegue, mas é um desejo, por isso que a gente ora, por isso que a gente clama a Deus pela nossa família. E eu queria encorajar vocês a não desistir da sua família. Não desiste do seu casamento, da sua família, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Faça como Josué. Nós, quando trata de salvação, quando trata de família, a primeira coisa que vem na minha mente é Josué. Um homem que conheceu Deus, um homem que teve uma experiência com Deus. E quando ele ficou velho, estava chegando os últimos dias da sua vida, Josué, ele disse assim, se vocês não quiserem servir a Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu queria encorajar você a declarar isso para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Para você, declare essa salvação, diga para Deus, eu quero essa salvação, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E agora você vai entender o porquê eu estou aí preocupado com essa salvação. Quando nós ler o texto da palavra de Deus, eu convido você a ler. Vamos fazer a leitura? Se você tem a Bíblia aí, se não tem, pode ser que tenha seu celular. Vamos fazer a leitura e você vai entender o porquê dessa minha preocupação nessa noite. A palavra de Deus, ela disse em Gênesis capítulo 18, e o primeiro versículo. Vou fazer a leitura. A Bíblia diz assim, Gênesis capítulo 18, o primeiro versículo. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamré, quando ele
estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Eu até paro aqui um pouquinho, lembrei dos nossos dias, né? Nós não estamos aguentando o calor que nós estamos atravessando, né? Estava lá no Sebastião, mas na Fátima é 2 climatizadores, um para Fátima, outro para ele. Aí põe água, põe gelo, a gente entra dentro do quarto, meia-noite, a hora que nós entrou, estava de 33 graus. E vai piorar. Diz que vai morrer muita gente. Eu falei, Jesus, tem misericórdia de cada um de nós. Mas é verdade, porque na verdade a gente sabe que principalmente quem tem suas crises, falta de ar, é só a mão de Deus para a pessoa atravessar por esse calor. E a gente sabe que se nós não aguentamos esse calor, pensa no inferno, onde a Bíblia diz que o fogo não apaga e o bicho não morre. Abraão estava lá no calor do dia, diz a palavra de Deus, na entrada da tenda, e no versículo 2, Abraão levantou os olhos e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostou-se em terra e disse, Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este teu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lave os pés e descanse debaixo desta árvore. Trazei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam, faça como você disse. E nós vamos continuar. Quando nós olhamos para o versículo 16, vamos olhar para o versículo 16 e o 17. Então, ainda nós vemos, quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, presta bem atenção, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse, será que eu devo esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Vamos para o versículo 22, o versículo 22 até o 24. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou, será que vais destruir o justo com o ímpio? E quando nós olhamos para o versículo 26, então o Senhor disse, se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles. Versículo 32, finalmente Abraão disse, não se ire, Senhor, se de fato somente, se lhe falo somente mais essa vez, e se por acaso houver ali apenas 10, o Senhor respondeu, não a destruirei por amor aos 10. Agora nós vamos para o versículo 30, para o capítulo 19, o versículo 12. Olha o capítulo 19 agora, o versículo 12, até o 17. Versículo 12 diz assim, então os homens disseram a Ló, você tem aqui mais alguém dos seus genros, filhos, filhas, todos quanto você tem na cidade, faça-o sair daqui, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegado até a presença do Senhor. O Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. E ele disse, levantem-se e saia desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensavam que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo, levante-se, pegue a sua mulher, as suas 2 filhas, que aqui se encontra, e sai daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. E quando nós olhamos ainda no versículo 16, como porém se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher,
e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tiraram e puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Versículo 23 até o 29, nós encerramos a nossa leitura. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez, presta bem atenção, chover enxofre, fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. E ele destruiu aquela cidade, toda a campina, todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subiu fumaça como se fosse fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu a cidade em que Ló tinha morado. Que Deus esteja a abençoar esses versículos que nós veremos dentro da sua palavra nessa noite. Amém? Amém. Muito bem, eu acredito que deu para vocês perceber a minha preocupação. E é interessante, quando eu falo da salvação, é interessante que mais uma vez aqui está envolvido quem? Família. A família de Ló. E nessa noite, a sua família está em jogo também, a sua vida, a sua casa. Por isso, vocês lembram da introdução, que nós possamos clamar ao Senhor pela salvação da nossa família. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, ela traz para nós algo que toca no mais profundo do nosso coração, como esse texto que nós estamos nessa noite, esse tema que nós estamos a ver, que para mim é muito forte, e Deus vai falar com cada um de nós. E hoje eu quero aqui ver com vocês alguns avisos, na luz da palavra de Deus, para a vida do ser humano e a sua salvação. E eu quero compartilhar 3 coisas que me chamou a atenção nesse texto com vocês. E a primeira coisa é o aviso de Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, olha o que nós vimos. A palavra disse, o Senhor Deus disse: pois vamos destruir este lugar. E nós vimos esse versículo em Gênesis 19, 13. Amados, se vocês olhar para a palavra de Deus, ela é tão completa e tão clara. Deus nunca fez uma destruição sem primeiro ele avisar. E o aviso, ele é muito importante, porque ele tem 2 coisas para acontecer quando ele chega na nossa casa. Por exemplo, de repente, a gente sabe que o aviso, quando você está viajando, de repente você está lá, 110, 120, tem essa curva perigosa, 60, 80. Quando a gente não obedece um aviso, o que é que está correndo risco? Da gente perder a nossa vida, não é isso? Mas quando você obedece um aviso, você pode salvar a sua vida. E nem todos, quando ouvem um aviso, obedecem. Às vezes as pessoas, como nós vimos aqui, pode até ficar tocada com o aviso, como o genro, como a família de Ló ficou, mas eles não deram ouvido ao aviso de Deus. E até então eles até demoraram sair daquela cidade. E a pergunta é essa: por que Deus ia destruir esse lugar e esse povo? Por causa dos seus pecados. E olha bem o que a palavra de Deus disse. É algo que me chama a atenção quando nós olhamos. Então, olha bem, o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado, o que é? Gravíssimo. Amados, a gente olha para essa pergunta, quando Deus avisou, e o aviso de Deus foi: vamos destruir esse lugar. A pergunta foi: Deus ia destruir o povo, a cidade,
Por causa de quê? Por causa do pecado. Mas aqui não é só o pecado. A Bíblia diz que o pecado deles era gravíssimo. E hoje não é diferente. Nós vivemos num mundo onde nós sabemos que o mundo em seu pecado de mal vai a pior. Mas nós cantamos no final dessa abertura dos nossos irmãos, o hino "O Rei está voltando". E quando nós olhamos para o pecado, o quanto o pecado já tem feito um destrago na raça humana, no seio da família, tanta destruição, tanta morte. Não dá para ligar jornal mais, o Facebook, quando você liga, é morte, é mais morte, é mais morte. E até tanto que esses dias para trás um irmão falou assim: irmão, você fala muito em morte nas suas mensagens. Irmão, mas para falar da vida, você tem que falar da morte. Para falar da salvação, tem que falar da destruição. Não tem como. E quando nós olhamos, a morte, ninguém foge dela, é uma realidade. É como se fosse uma senha. Nós vamos sair daqui. E a nossa preocupação, gente, nunca deveria ser quando eu vou sair daqui, mas como, salvo ou condenado. Essa deveria ser a nossa preocupação, porque nós vamos morrer. E quando nós olhamos, pensando aí no aviso de Deus e na gravidade do pecado, sabe o que é que eu me lembrei? Eu me lembrei da criação de Deus e como o pecado entrou no mundo e os seus efeitos. Quando a gente olha para a palavra de Deus, olha bem, isso veio na minha mente. E aqui nós temos mais uma vez o aviso de Deus para o casal na sua criação. Olha o que Deus disse: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não devem comer, porque no dia em que dela comer, vocês certamente morrerão. Agora, aqui nesse texto, mais uma vez a gente vê o aviso de Deus para o casal, na sua criação, onde Deus falou: vocês podem comer de todos os frutos, somente dessa árvore não. Para mim é mais do que um aviso, é uma ordem de Deus. E a pergunta é essa: o casal obedeceu, sim ou não? Não, não obedeceu. E o pecado, a desobediência, gente, ela traz consequência. E é uma das frases que às vezes a gente não queria talvez nem ouvir, mas ela é uma realidade. Nós podemos escolher o pecado que nós vamos cometer. Nós só não podemos escolher, irmãos, a consequência que nós vamos receber. Vocês entenderam a frase? Nós podemos escolher que tipo de pecado eu vou pecar, mas a consequência nós não podemos. E brincar com Deus é brincar com fogo, a mão de Deus é pesada. A gente deve ter cuidado. Olha o que o pecado fez na vida daquele povo em Sodoma e Gomorra. Nós vamos voltar para lá agora, mas olha aqui também, a Bíblia nos mostra o resultado do pecado e os seus efeitos. A Bíblia nos mostra. Eu gosto de citar a Bíblia para vocês. Irmãos, 3 coisas aconteceram com aquele casal depois que eles desobedeceram a Deus. A primeira coisa que acontece é que eles perdem a comunhão com Deus. Eles foram separados de Deus, perderam a comunhão. Na viração do dia o Senhor vinha, tinha comunhão com o casal, eles tinham a presença do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, olha para mim. Você pode perder tudo nessa vida, mas não perde a presença de Deus na sua vida, não perde a comunhão de Deus na sua vida, porque quando Deus está na nossa vida, Deus faz a diferença. É isso que Deus faz, louvado seja Deus por isso. Mas olha os efeitos e o resultado do pecado. Eles foram expulsos do jardim. Nós não vamos ler, mas se vocês depois conferir lá, em Gênesis 3:24, a Bíblia fala que eles foram expulsos do jardim. Um lugar onde Deus criou e colocou com tanto amor o casal. Eu penso que o coração de Deus doeu, né? Ter que expulsar o casal que ele tinha comunhão. Ele chegava todos os dias. É tão bom a gente ter essa comunhão, não é? Na nossa casa,
uma comunhão com a família, a comunhão entre o esposo e a esposa, os filhos, quando você senta em volta da mesa, aquela alegria, um conta um caso, o outro ri, é tão bom a comunhão. E eu penso, irmãos, aqui nesse culto também, está tão bom aqui, está fresquinho, que era mesmo nós sair daqui, a gente tem até medo que nos espera lá fora, o calor, e aqui está bom, está gostoso, mas a realidade da vida, quando nós voltar para casa, ela volta. Nós vamos encontrar com as lutas, nós vamos encontrar com a dificuldade, com a dor de cabeça, com a enxaqueca, com a diabetes, com a depressão. E por isso eu e você precisamos de Deus. Por isso que o suicídio aumentou e a taxa praticamente dobrou. Falta de Deus na vida das pessoas. Porque quando você busca Deus, você passa pela depressão, passa pela diabetes, você passa pelo câncer, você perde alguém da família, mas você continua firme, seguro nas mãos de Deus. Você não abandona Deus, você não abandona a salvação, por mais que nós tenhamos momentos, às vezes aonde qualquer um de nós isso pode acontecer. Vem no seu coração o desânimo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, se não for Deus, vocês não conseguem. Nós não vamos conseguir. Tem momento que você chega para Deus e fala, Pai, eu não consigo mais. É isso que eu preciso falar. Senhor, eu preciso da tua ajuda. E quando nós olhamos aí, a Bíblia também nos mostra que veio a morte. Olha o que é que a Bíblia disse. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, e veio a morte, assim também a morte passou a quem? A toda a humanidade, porque todos pecaram. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, é mais uma realidade, eu não tenho como sair dela. E é muito doído quando a gente depara com a morte e quando a gente sabe que a despedida aqui nessa vida, aqui nessa terra, é a última vez que a gente vamos ver. Por mais que a pessoa tenha Jesus no coração, eu falo que para mim até hoje foi e é a coisa mais difícil. É a despedida num velório. É quando você vai chegando nos últimos minutinhos final, aonde vai faltando 5 minutos, falta 4, falta 3, aí chega o rapaz da funerária. Aí você sabe que vai fechar. Aí de repente alguém ainda fala assim, abre lá no cemitério. A gente ainda quer ver, quer ou não quer? Quer ver, ué? Quer ver? Aí a gente vê ali, aqui na terra a gente sabe que nunca mais. Isso dói. Pecado trouxe ela, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, por isso que a gente tem que ter salvação, porque se a gente tiver a salvação, a gente pode olhar para aquela pessoa que está ali, por mais que dói, e você com lágrimas, você pode dizer até já, muito em breve nós vamos encontrar. Essa é a esperança do cristão. Voltando para o nosso texto aí, e pensando no aviso de Deus, nós já vimos aí que Deus avisou, né? Vamos destruir esse lugar, por causa do pecado. Agora a segunda coisa, que eu quero mostrar para vocês. Deus disse para aquele povo, olha bem, olha o que é que Deus disse. Sai desse lugar. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo, levante-se, pegue a sua mulher, as suas 2 filhas, que aqui se encontra, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Quantas vezes Deus tem falado no seu coração, sai desse lugar, sai dessa vida, deixa essa vida que você está vivendo. Deus não avisa? Deus avisa. Só que às vezes a pessoa fala assim, gente, eu vou deixar essa vida minha. Eu fui lá naquele culto, Deus falou no meu coração, parece que aquele pregador sabia tudo da minha vida, e eu preciso tomar uma decisão. E eu preciso deixar, porque eu sei que esse pecado está matando a minha vida, está destruindo o meu casamento, está destruindo a minha família. Só que às vezes quando a pessoa sai daqui, gente, sabe por que nós temos que orar por ela? Sabe por que nós temos que fazer campanha de oração por ela? A hora que ela sai naquela porta ali, o pregador fala, você não quer entregar a sua vida para Jesus, não? O coração dela pulsa, ela fala, eu vou entregar. Só que quando ela sair, o diabo fala assim, mais alto, só que ela não sabe que é o diabo. Vem ali lá dentro do seu coração, não, eu vou entregar. Hoje não, mas eu vou entregar. E aí, quando ele sai ali, o diabo leva ele, de repente, quando ele vê, ele está lá no mesmo lugar. No mesmo lugar. E dói o nosso coração, porque Deus está avisando, sai daí. Sai desse lugar, esse lugar vai ser destruído. Lá no mundo você vai perder sua vida, você vai para o inferno, deixa essa vida. Deus está avisando. Terceira coisa que me chama a atenção é quando nós olhamos, e aqui nós podemos ver aqui o Senhor dizendo, não olhes para trás.
E aqui nós temos aqui uma condição para ele ser salvo. E nós podemos ver aqui a misericórdia de Deus. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e puseram fora da cidade. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu me preocupo, porque talvez da mesma forma que a família de Ló demorou, talvez esse tempo está demorando na sua casa. Você está aqui, você não entregou a sua vida ainda. Talvez você não tenha essa salvação. Você tem a oportunidade hoje de pedir o seu batismo. Dia 16 de novembro, nós vamos abrir esse tanque aqui. Vai ter um batismo. E o que você está esperando? Lá no céu não tem batismo, pede o seu batismo. Vamos adorar a Deus, vira o ano de 2025. Se é que nós vamos virar com a salvação, com o seu batismo, com a sua comunhão. Pede ela. Nós estamos aqui hoje orando e clamando a Deus para que isso aconteça na sua vida. A Bíblia diz que o Senhor é misericordioso. E é isso que Deus está fazendo. Eu fico pensando que Deus nessa hora pode estar passando aqui de banco em banco. E a mesma coisa Ele está fazendo, como Ele pegou na mão. Deus está a tocar na sua vida. E certamente, se for preciso, Deus vai pegar na sua mão. Pode ser que você não veja, mas Ele vai te dar força. E você fala, eu não sei como, mas daí eu disse, Elias, eu quero a minha salvação. Isso é Deus. E quando nós olhamos, olha bem, havendo-os levado para fora, um deles disse, corra para sair daqui. Convida, não olhes para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mais uma vez, a gente vê aqui o aviso de Deus. E é interessante, irmãos, a condição. E aqui nós estamos vendo uma condição para que eles não pudessem morrer queimado. E qual que é a condição para o pecador ir para o céu? Nós vamos chegar lá e nós estamos caminhando, mas a salvação para nós também tem uma condição. É crer no Senhor Jesus. E quando nós cremos na obra dEle, nós podemos ter essa salvação também e ser livre do fogo do inferno. Deixa eu dizer para vocês, sabe quantas almas foram salvas aqui? Dentro dessa cidade, dentro da família de Ló, dentro dessa multidão? Somente 3 pessoas. 3 pessoas foram salvas. Será que nós temos 3 pessoas aqui nessa noite que possa dizer, eu sou uma delas, eu quero a minha salvação? Eu quero. Lembra do início que eu falei para vocês de Josué? Josué falou, se vocês não quiserem, eu quero. Eu quero. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Mas dói o coração da gente, né? Fico pensando, o coração de Ló ficou apertado. Sabe por que o coraçãozinho dele ficou apertado? Olha aqui comigo. Eu gosto da Bíblia, eu gosto de mostrar para vocês Bíblia. Olha aqui. Então, o Senhor fez chover enxofre, fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquela cidade, e toda a campina, e todos os moradores da cidade. E o que nascia na terra, olha que tristeza aqui. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. A gente dói o coração porque lembra da condição que Deus deu para a família? Primeiro Deus falou para eles, vocês lembram? Sai desse lugar, não é isso? O aviso. Depois Deus falou para eles assim, eu vou destruir esse lugar. Eles demorou, aí o anjo pegou Ló. Você acredita que ele pegou a mulher também? Pegou na mão da mulher, tirou a mulher também. Olha a misericórdia de Deus. Tira a mulher, tira as filhas, os genros não quis não. Os genros não quis Deus não. Aí a mulher saiu, a mulher foi lá para fora, aí eles falaram assim, agora vocês têm que correr. Só tem uma coisinha, gente, mas parece que era tão fácil, meu pai, só não olhar para trás. E hoje também é tão fácil, é só você dizer isso, eu quero a minha salvação, Jesus, eu quero, perdoa os meus pecados. Ah, Jesus vai vir morar dentro do seu coração, escrever seu nome no livro da vida. E quando Jesus vir buscar a sua igreja, a trombeta tocar, você vai subir. É tão fácil, você tem que declarar isso com a boca, eu quero, é só isso. E o anjo não falou para eles assim, vocês têm que fazer boas obras. Não, porque boas obras não salvam ninguém. Vocês têm que fazer sacrifício, sacrifício não salva ninguém. Só não olha para trás. Agora sim, no raciocínio de vocês,
O que vocês podem já imaginar? Certamente essa mulher, ela ficou com dó de largar tudo que ela tinha. E ela olhou para a casa dela, olhou para o fogão dela, olhou para o climatizador que ela tinha comprado, estava com poucos dias. Aí falou, Deus, vai ficar tudo aí? Até a rosquinha que eu fritei, Deus, está lá. Olhou tudo assim para trás. Aí ela virou aquela estátua de sal. Isso às vezes, sabe o que nos mostra? Tem pessoa que quer salvação, mas ele fala como um rapaz que eu ouvi ele terminando uma mensagem. O pregador perguntou assim, quem quer a salvação aí? Aí o rapaz não manifestou, a hora que terminou, uma moça chegou para ele. Fiquei admirado da coragem daquela moça. Ela falou, meu filho, você ouviu a mensagem, você não quer essa salvação não? Você não quer entregar a sua vida para Jesus? Ela foi lá onde ele estava. Certo? Ela amava muito aquele rapaz, querendo a salvação dele. Ele falou assim, querer eu quero, mas se eu entregar minha vida para Jesus, eu vou perder os meus amigos. E quando você morre, seus amigos podem ir com você, sabe até na onde? Só até na porta do túmulo. Só dali para trás. E ali você fica o seu corpo sozinho na terra. E a alma na escuridão. Se você não tiver Jesus. O rapaz rejeitou a salvação por causa dos amigos. Agora, quando nós aqui vimos o resultado do pecado e a destruição na vida desse povo. Foi isso que nós vimos, não foi? E eu agora quero caminhar com vocês, irmãos, vendo o resultado do pecado na vida do ser humano, o aviso de Deus e a sua salvação. E outra coisa, olha o que o pecado fez lá, vocês viram, não viu? Destruiu a cidade, fogo desceu, 3 almas foram salvos. Agora, o que vai acontecer? E o que acontece com nós? O que o pecado faz com nós agora? Com todos. Agora não é com a cidade. Agora não é com a família. A Bíblia diz, olha a palavra de Deus. O problema são os seus pecados. Por causa deles vocês estão separados de Deus. Quem que une o pecador a Cristo? Quem que leva o pecador para o céu? Quem que leva o pecador até a Deus? Jesus, ele morreu aqui, ó. Para que eu e você, quando fechar os olhos aqui, nós abrimos lá no céu cheio de falha, defeito e pecado. Por que nós entramos no céu? Pela misericórdia de Deus, a graça dele. Quando nós arrependemos do pecado e fala, basta, chega, eu não quero mais essa vida de pecado. E eu vou dizer para vocês, olha que alegria, porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, você vai ter vida eterna. Agora, quando você não entrega, você tem morte eterna. E eu glorifico a Deus, porque por mais que o homem seja pecador, Jesus leva ele até a Deus e dá o perdão. Oh, Jesus maravilhoso. Louvado seja Deus. Mas o pecado, além de separar o ser humano de Deus, agora nós estamos falando no todo, no mundo, numa criação. Olha o que o pecado faz. O pecado também trouxe a morte. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio o quê? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o pecado e a incredulidade, depois de separar, trazer a morte, ela leva o ser humano para dentro do lago de fogo. Olha o que a Bíblia diz. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Pecado separa, pecado trouxe a morte, e o pecado leva o homem para dentro do lago de fogo. A condenação é essa. Mas tem um aviso de Deus aqui nessa noite. Para eu e você não ir para esse lugar terrível aí não. Que nós vimos aqui agora, que é o inferno. Olha o aviso de Deus, de Jesus agora. Filho de Deus. Olha o que ele está falando aqui para mim, para você, para todos nós. Meu filho, você que está aqui ouvindo que ainda não tem essa salvação, entre pela porta estreita, largue a porta. Espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muito os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O caminho largo tem multidão de pessoas. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ir, mas eu me lembro de uma exposição que teve aqui, e veio aqui um cantor, eu não sei se é Zezé de Camargo e Luciano, na época eu não me lembro, mas eu acredito que sim.
eu estava vendo ainda a reportagem esses dias. É claro que essa reportagem eu achei talvez até um exagero, mas é claro que foi só uma pesquisa. Mas segundo a pesquisa, tinha 70 mil pessoas no parque de exposição dentro de Santa Vitória. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, 70 mil eu não sei não. Agora uma coisa eu sei, eu estava vindo de Tuiutaba nesse dia de uma mensagem. Eu nunca vi isso e certamente não vejo mais não. Nós estávamos chegando lá no asfalto, na BR, lá em cima na BR, não era embaixo e vindo para o trevo, não. Lá em cima, de repente, nós viu aquele monte de pisca, aí nós diminuiu, tinha uma fila de mais ou menos 10 quilômetros de Santa Vitória até aqui no Parque de Exposição, para as pessoas entrar para ver um cantor fazer um show. As pessoas vieram do Brasil, e hoje o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você: clame pela salvação da sua família. Enquanto muitas pessoas têm buscado os prazeres do mundo, Jesus está oferecendo salvação, perdão, vida eterna e o céu como lugar de descanso. E aqui entra a morte do Senhor Jesus, eu estou caminhando para as minhas conclusões. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, gente, esse versículo é conhecido, mas ele me toca muito, porque a Bíblia diz assim, ó, e a pergunta é essa: quem? Jesus morreu para salvar quem? A resposta é como? Morreu para salvar todos. Olha lá o que a Bíblia diz. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo. Mas, Elias, por que então não é todo mundo que vai para o céu? Você lembra da condição lá em Sodoma e Gomorra? Corre! Mas não olhe para trás. A condição aqui é lá, ó. Tem que crer no Senhor Jesus. Se você crer, você tem a vida eterna. E o crer é acreditar, é entrega, é nascer de novo, é começar uma nova vida com Cristo. Eu quero aqui concluir essa mensagem mostrando para vocês o que é que vai acontecer com esse mundo. Às vezes eu estou falando com vocês e as pessoas até ficam com medo, outros às vezes não ficam com medo, mas de repente não leva nem isso a sério quando a gente fala no calor. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem muita pessoa agarrada com o mundo, não tem? Quando você está aqui buscando Deus, com a sua casa, com a sua família, eu louvo a Deus por isso. Você largou um circo ali, você podia estar lá com os seus filhos, você está aqui. Tem multidão de pessoas lá, você está aqui, glória a Deus. E a Bíblia vai mostrar para você o que vai acontecer com o circo, com o mundo, vai mostrar. Sabe o que vai acontecer? Olha o que a Bíblia diz. O Senhor, olha bem, não retarda a sua promessa, ainda que alguns o julguem demorado. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nele existem desaparecerão. É isso que a Bíblia está dizendo. A minha casa, a sua casa, o seu carro, tudo que tem aqui, a Bíblia diz que vai ser desfeito com fogo. E quando nós olhamos, tem um ditado que não é verdadeiro. Eu já falei ele, hoje eu não falo mais. Às vezes você já falou ele. Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda, Deus espera. Ele está esperando. Ele não desistiu de você, não. Ele está dizendo assim: eu vou entrar dentro do seu coração, eu vou escrever seu nome no livro da vida, eu vou te dar a salvação, você vai ser batizado, porque Jesus não vai desistir de você até o último dia. Então, vocês vendo aí, o que vai acontecer com esse mundo? Já não vale a pena as pessoas construir castelo, as pessoas, irmãos, estão buscando patrimônios e mais patrimônio, e você vê mansões e mais mansões, e carro mais carro, e salário mais salário, e as pessoas matando por dinheiro, e a Bíblia está dizendo, tudo vai acabar. E agora, como que a igreja deve, Elias, esperar o Senhor? Olha aqui, como que a igreja deve esperar? Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira o quê? Santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia os céus incendiados serão desfeitos, está vendo? E os elementos se derreterão pelo calor. Não estou falando para vocês
que o calor é cumprimento da palavra de Deus, é sinal que o Senhor está cumprindo a sua palavra. Derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E por último, eu quero encerrar com vocês. Aqui a igreja deve viver assim. Por isso, gente, que eu até... Só uma palavrinha aqui. A igreja não dita regra para ninguém. Tem pessoa que me pergunta assim, escuta, lá na sua igreja pode isso ou aquilo? Não, a igreja não dita regra para ninguém, não. Mas diz que lá não pode, ué. Não pode ir na praia, quem te falou? Não, diz que não pode. A Bíblia fala o que pode e o que não pode, o que é pecado e o que não é. E para começar, a praia foi Deus que criou e não é pecado. E quando a gente olha para a palavra do nosso Deus, Ele manda nós viver vidas santas. Então, gente, nós não podemos brincar de ser crente. Nós temos que levar a sério o cristianismo. A porta é estreita, vocês lembram? O caminho é apertado, difícil. Porta larga é fácil. Tudo pode, tudo é normal. Até o aborto é normal. Até o aborto é normal. Vocês sabem o que é aborto, né? Vida ser morta, mas é normal. Para o meu prazer, para organizar o meu corpo, os meus desejos, eu posso matar uma criança que está dentro do meu ventre, porque a lei agora me dá essa autorização. Isso é crime, isso é ofender o coração de Deus, isso é pecado. Mas para o mundo tudo é normal, a Bíblia não, vida santa. E por último, agora quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu queria que você pudesse olhar para a palavra e ver como você pode ter a certeza da sua salvação. O que você tem que fazer? Esse homem, ele estava diante talvez de uma última e única, não sei, oportunidade. Eu não vou ler com vocês, esse homem era um carcereiro. E ele tinha prendido Paulo e Silas, homem de Deus, pregador, e Paulo e Silas estavam lá presos. Por isso que você não entende, né? Quando Deus entra na vida de uma pessoa, você fala, gente, não dá para olhar para aquela pessoa. Quem era aquela pessoa e quem é hoje? Sabe o que Paulo e Silas estavam fazendo lá na cadeia? Cantando. Clame pelo nome de Jesus. Cantando o hino que eles cantou aqui agora. Paulo e Silas cantando. Aí meia-noite, eles cantando aí, o povo falou, gente, mas não tem base. Esse povo está preso, mas está cantando. Estava lá cantando. Aí Deus falou assim, eu vou salvar. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim, eu estou encerrando. Não deixa Deus te trazer pela dor, não. Vocês sabiam que Deus pode trazer pela dor? Ele faz o que Ele quer. Ele mandou um terremoto lá. Menino de Deus, terremoto. Tempestade, quando vem, a gente fica doidinho, não fica? Deus mandou um terremoto. E aí o terremoto foi tão grande que abriu a cadeia. Aí quando abriu as portas da cadeia, o carcereiro levantou, pegou a espada. E quando ele foi suicidar, porque ele sabia que ele ia ser morto, porque todos os presos estavam no cuidado dele. Aí sabe o que o Paulo falou? Para, faz isso não, nós todos estamos aqui. Aí ele trêmulo entrou lá dentro e falou assim, ó. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E a Bíblia fala, e eu não vou ler com vocês, que quando esse homem acabou de crer, sabe o que ele fez? A sua casa creu também, a sua família. E sabe o que eles fez? Foi batizado. Todos foram batizados. O batismo é a confirmação da sua salvação. Então, o primeiro passo, Elias, para mim ter a salvação, o que era ela? Só quero entender direitinho, porque eu não quero ir para o inferno. O que é o primeiro passo? Você crer no Senhor Jesus. Acreditar que Ele veio a esse mundo. Nasceu naquela manjedoura, aquela criancinha cresceu. Foi a cruz do Calvário. O sangue que Ele derramou até o chão, a morte dEle. Você crê que aquela morte, o sangue tem poder para perdoar todos os seus pecados? E que Jesus pode te levar para o céu, te livrar do fogo do inferno? Você crê sim ou não? Se você está dizendo, eu creio, é o primeiro passo. Você está declarando isso com a sua boca. Só que quando isso acontece, vem o segundo passo, que é o arrependimento. Porque aí você olha para dentro de você e fala, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Jesus. E olha o que a Bíblia
está dizendo para nós, portanto, arrependam-se e se convertam, para que seja cancelado os seus pecados, perdoado. Então, quando você fala assim, Jesus, eu me arrependo de tudo que eu fiz, eu já fiz tanta coisa errada, é o segundo passo. Para o inferno eu não quero ir. Aí vem o terceiro, para nós encerrar. Aí, você vai fazer a sua confissão de fé. Você vai declarar com a sua boca. A Bíblia diz assim, ó, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Deixa eu dizer uma coisa para você, não tem jeito de você orar pela sua filha ou pelo seu filho para dar salvação, não. Não tem jeito de você chegar para sua esposa e falar, Deus, salve ela aqui. Você pode. Isso, amém. Agora, Senhor, eu quero salvar. Não, não tem jeito. Salvação individual. Por isso que o Senhor falou assim, está dois deitados numa cama, um sobe, o outro fica. Tem dois trabalhando no moinho, um vai e o outro fica. Tem dois no campo, um sobe, o outro fica. Por isso que vocês cantou aquele no Rei está voltando. Avião sem seus pilotos. Piloto é crente, vai ser só grito, porque o piloto vai subir. O motorista do avião é crente, é cristão, ele sobe, o ônibus vai para o despenhadeiro. O motorista da van vai embora, a van vai para o despenhadeiro. O motorista do carro vai embora, o carro vai para o despenhadeiro. Isso vai acontecer. Você vai esperar esse dia para gritar pela sua salvação? Olha para mim, eu encerro com o último slide de um vídeo para vocês. Sabe por que eu peço a vocês para não fazer isso? Eu cito a Bíblia. Olha aqui. Por que eu peço para vocês não fazer isso? O que está escrito ali? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. A vinda de Jesus. Fecha os olhos aí e abre para você ver, só isso. Aí vai ser grito. Enquanto Eliezer põe mais uma vez o vídeo ao findar o labor dessa vida, você não vai cansar de ouvir ele. Eu quero dizer para você uma coisa. Mais uma vez, sabe o que me preocupa? É com a família. É com os amigos. É com você. É porque não vai dar tempo. Porque se desse tempo, todo mundo ia ser salvo, né? Aí todo mundo. Agora eu fico pensando, sabe o que eu tenho hora fico pensando? Eu não sei se vocês pensam assim, mas não é uma imaginação minha. Porque Jesus vai voltar, e eu olhei até aqui, a Jordana me dá licença aqui, eu até olhei a Jordana ali, ela está grávida. Sabe o que acontece? O que está dentro do ventre da Jordânia? É uma vida. E vocês sabiam que se Jesus voltar, ela vai com a criança, porque ela tem a salvação. Mas vocês sabiam que se a mãe não tiver a salvação, Jesus leva a criança e a mãe fica? É vida, Jesus leva. E eu penso, sabe o que, Jordana? É naquela mãe que não tem a salvação, e o filhinho pititim, e a mãe está agarrada na mãozinha dele, ele com os primeiros, segundo passinho andando. Aí Jesus vem, aí é os gritos, cadê meu filho? Subiu, foi embora. Eu vou ligar para o Elias, meu Deus. Vou ligar para o pastor Elias agora. Aí a rede não funciona mais. Então eu vou lá na casa do Elias, lá não está fechado lá. Corre lá no Ronaldo. Não deu também não. Vamos lá na casa de oração. O baixo do Gessé está ali, meu Deus. Sabe o que eu fico pensando? É nos gritos que essa pessoa vai dar. Jesus! Eu quero essa salvação. Aí ele vai gritar, ele vai vibrar. É tarde demais. Faz isso hoje, em nome de Jesus. Declare isso para a sua vida. Jesus, eu ouvi uma mensagem que hoje eu posso sair daqui com a minha salvação. E quando eu chegar em casa, eu quero colocar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Se Jesus voltar, eu vou subir. Eu vou subir com Ele. Ouça esse louvor e nós encerramos.
Quando a morte, mais uma vez, não tem jeito. Quando a morte ao teu lado chegar, É uma pergunta. que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, Meu amigo, hoje tu tens a escolha. agarre essa salvação. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã É esse o meu medo. pode ser muito Não dá prazo. tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz. Será que esse mundo tem paz para nos dar? Tem prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida Eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. escolhe hoje a salvação para você ser livre desse lugar. Vamos para cá, ó. A porta é estreita. Livra desse lugar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Presta bem atenção na última estrofe desse louvor. Se decide, Oh, glória a Deus. deixar Você decide hoje? Pai, eu quero largar meus pecados. O que vai acontecer com você? e entregar Oh, glória a Deus. tua vida. Entrega ela hoje. Olha aqui, gente. Entrarás, Glória a Deus. sim, na última Glória a Deus. Na onde? nas gloriosas Glória a Deus. moradas. Você não tem que pagar nada. Jesus pagou tudo por mim e por você. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Enquanto o Luan vai vir para cá, eu estava pregando final de semana lá na casa de oração do bairro Brasil, numa conferência. A hora que terminou, veio um casal chorando. E aquela mulher disse assim para mim: eu ouvi a mensagem como essa. Meu coração pulsava e eu falava assim: eu vou lá. Só que eu não tinha coragem. Hoje eu tive coragem. Eu estou aqui porque eu quero a minha salvação. Você quer essa salvação? Hoje tem uma alma aqui para Jesus? 2, 3. Quantas almas foram salvas lá? Só 3. Os outros morreram queimados. Você não quer ir para o inferno. Então, se você quiser, não precisa você levantar a mão, não precisa você vir cá não. Vamos lá na sala. Lá tem um arzinho condicionado para nós orar junto. Deixa eu orar com você. Você só vai ver o calor na hora que você sair ali de fora. Mas nós vamos poder dizer: Jesus, eu quero ser livre desse lugar que é o inferno. Eu não quero morrer e ir para lá não, Jesus. Chega. Eu decidi abandonar meus pecados. Eu vou entregar hoje. Você quer? Tem alguém que quer? Se você quiser, eu quero orar com você. A Ludmila, filha da Janaína, vai fazer 14 anos. Ela saiu daqui para ir lá no bairro Brasil. A hora que terminou a mensagem, ela sentiu tocada por Deus e falou assim:
Eu quero a minha salvação. Ludmila, você não quer esperar mais um pouco? Não, eu quero agora. Ela tá preparando. Já não faltou nenhum culto mais. Ela disse, eu quero ser batizada. Você quer ser batizado? Vai ter um batismo. Pede ele. E eu queria hoje ter uma surpresa. Queria entrar lá na sala e orar com você. E você dizendo, Elias, eu quero a minha comunhão. Chegou o dia. Deus falou. Eu não aguento mais não. Eu quero. Se eu sei que Jesus está pronto para arriscar todos os meus pecados, eu quero. Vamos orar lá na salinha? E você vai esperar 1 mês, 2, 3. Para quê? Para quê? Você quer a sua comunhão? Pede. Vamos voltar. Não espera virar o ano, não. Tem muita gente esperando Natal e a virada de ano. Ninguém sabe se nós chega lá. Se Deus tocou no seu coração e você está dizendo, Elias, lá foi 3. Eu quero a minha salvação. Vamos lá na salinha. Eu quero a minha comunhão, eu quero o meu batismo. Faz isso hoje. Quem garante que amanhã você está vivo? Ou não? Que Deus te dê coragem em nome de Jesus. Amém.